Boa tarde para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita, sou a professora dos juvenis e eu agradeço muito a vocês que estão interessados em conversar mais um pouquinho sobre alguns assuntos sobre a saúde, principalmente nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando. E espero que vocês tenham bons momentos aqui com os nossos convidados. E eu desejo muito que durante a nossa reunião você deixe o seu microfone fechado, para não atrapalhar com a fala de quem irá falar no momento correto. E seria interessante para não atrapalhar o raciocínio de quem estiver falando, tá bom? Se você tiver alguma dúvida enquanto essa pessoa fala, escreve aí no nosso bate-papo qual é a sua dúvida. Porque, de repente, durante a fala, a pessoa já lê a pergunta e já vai respondendo no decorrer da conversa. No finalzinho, nós teremos um momento de esclarecimentos possíveis, né? Todos os possíveis, e também de respostas às perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, para a gente começar, como somos cristãos, somos tementes a Deus, eu gostaria de começar com uma oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para elevarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Querido bom Pai, muito obrigada porque o Senhor é muito bom conosco. Tivemos um sábado maravilhoso. Estamos com vida, com saúde. O Senhor nos permitiu este momento aqui. Desejamos que o Senhor conduza, coloque as palavras corretas para as pessoas que irão falar e que eles falem através de Ti. Que possamos também ter sabedoria para entender e ouvir. Permaneça conosco. Desde já te agradecemos porque nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu avisei vocês que nós teríamos 3 convidados. Temos aqui um médico da área de infectologia, que é o Dr. Josias. Já já ele vai falar com vocês irão conhecê-lo assim que ele começar a falar. Temos aqui a Amanda também da área de saúde, que ela é enfermeira, que ela também vai dar algumas dicas para nós. E também temos a Marleide, que ela é nutricionista e ela também dará algumas dicas para a gente, tá bom? Nós iremos agora começar com o Dr. Josias e ele vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de tratamento. É a área dele, ele vai falar muito melhor do que eu. Josias, é com você. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Aqui a gente já está finalizando, já finalizou o sábado, não sei por aí se já terminou ou se está finalizando. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, me pediu para falar um pouquinho mais sobre tratamentos do coronavírus, mas em ambiente de casa, né, mesmo. Às vezes a pessoa começa com sintomas do coronavírus, sintomas mais inespecíficos, como se fosse um resfriado, uma gripe, e o que fazer com isso, né? Então, algumas coisas importantes é que essa pandemia atual, a gente está vendo muitas pessoas, inclusive médicos, entre outros, indicando medicações ainda sem estudos. Como é uma doença nova, a gente ainda não tem muitos estudos para basear o uso de algumas coisas. Então, para uma doença mais leve, como aqui alguém pode manter fazendo tratamentos em casa, as dicas são, na verdade, de tratamento de uma gripe comum. E os tratamentos, na verdade, são aqueles mais simples, que, na verdade, você não precisa ir na farmácia para poder fazer o tratamento adequado. E essas dicas a gente já tem há muitos anos, na verdade. Então, vou dar algumas dessas dicas e depois vamos comentar também alguns outros aspectos. Desses remédios que a gente fala é a luz solar.
a luz do sol é muito importante para produzir vitamina D, né, para o corpo. E essa vitamina, ela ajuda muito na imunidade. Então, ter um momento do dia para pegar um pouco de luz solar é muito importante. Claro que não pode ficar muito tempo tomando sol para evitar câncer de pele, etc. Mas tem que ter um tempo adequado, geralmente uns 10, 15 minutinhos, quando o sol está mais alto durante o dia. Outra dica importante é repouso. Dormir adequadamente, além de a gente descansar, também ajuda a ter uma imunidade boa. Quando a gente descansa, outras partes do corpo vão se fortalecendo e isso também ajuda bastante, né? Uma parte muito importante também, que depois a doutora Marlene vai falar, né, a nutricionista, é a parte da alimentação. Então, vamos ver quais alimentos que ajudam a ter um sistema de defesa, um sistema imunológico bom, né? Outro aspecto também é a prática de atividade física, que está um pouco dificultada durante essa quarentena, mas também ficar em casa não é desculpa para ficar parado. Atividade física também ajuda a recuperar de doenças, também ajuda a prevenir as doenças também. Além disso também, o ar puro é muito importante, ter os pulmões bem ventilados, evitar estar perto de local que tenha muita fumaça, ou evitar locais onde pessoas fumam. Tudo isso ajuda o pulmão ser um pulmão saudável e o coronavírus especificamente é uma doença mais do pulmão, né? Além de outros locais, mas mais o pulmão. Então, ter um pulmão saudável, ter ar puro, isso tudo auxilia também. E, claro, não menos importante também é todos os dias pedir ajuda para Deus, né? Ter a confiança que Deus vai estar nos guardando e que vai estar nos fortalecendo e nos protegendo. Então, são algumas dicas, o que a gente chama muitas vezes dos 8 remédios da natureza. A água também é muito importante, né? Estar se hidratando. Tudo isso é muito importante e você não precisa ir na farmácia comprar isso. E, além do que, algumas pessoas preferem tratar em casa, às vezes tomam um ou outro medicação. Então, quando tomam essas medicações, principalmente de farmácia, essas coisas, é muito importante ter a orientação de um médico, porque algumas doenças você não pode tomar algumas medicações. Outra coisa que, às vezes, toma uma medicação e a medicação interage com outra, causa efeitos adversos, efeitos colaterais, e isso tudo tem que estar sendo bem avaliado. E, principalmente, se tem indicação de usar algumas dessas drogas, né, algumas dessas coisas. Muitas pessoas estão divulgando, por exemplo, a hidroxicloroquina, ivermectina, entre várias outras medicações para tratar o coronavírus, mas ainda todas faltando melhores dados de estudos científicos para isso. Inclusive, algumas dessas medicações a gente já nem tá, alguns já nem usavam e agora muito menos, porque tem muito menos evidência da literatura científica de que funcionem na verdade e podem causar mal. Então, daí a importância de estar ligado com isso também. Então, acho que podemos passar, qualquer coisa a gente vai comentando mais nas perguntas. Tá ok. Muito obrigada, doutor Josias. Só um minutinho, que é uma questão de configuração, que eu destaquei o seu vídeo. Eu vou colocar agora o meu. Pronto. Nós vamos agora ouvir um pouquinho a nossa nutricionista falar sobre alimentação, porque a alimentação também é um momento muito importante nesse momento de pandemia. Além da gente ter que controlar a nossa mente para o nosso corpo não padecer,
a gente também precisa cuidar da nossa saúde. E nós iremos receber algumas dicas agora sobre alimentos que vão fortalecer o nosso sistema imunológico, para a gente não adoecer tão facilmente. E a gente vai encontrar esses remédios nos alimentos. Vamos ver com a nossa nutricionista Marleide. É com você. Pode abrir o microfone. Olá, boa tarde. É a primeira vez que estou participando. Mas onde que aperta? Nada, você não aperta nada. Ah, tá. Estou recebendo orientações. Então, primeira vez, eu vou ter dificuldade de mostrar aqui alguns desenhos, são 4 quadrinhos pequenos, e como já falou, meu nome é Marleide. E então estamos aqui com opções de alimentação saudável, já montado num pratinho, são desenhos. Vou tentar mostrar para vocês. Antes, porém, eu quero dizer para vocês que uma alimentação saudável, ela é saudável no prato. Então, o que é feito em casa é distribuído no pratinho, e tem que ter diversos alimentos para ter uma alimentação equilibrada. Então, no pratinho nós vamos ter o quê? O carboidrato, representado pelo arroz, pelo macarrão, pela batata, e que tem que ser feito da forma mais saudável possível. Batata, por exemplo, deveria ser um purezinho, cozida com molhinho ou assada. Mas precisamos também incluir alimentos crus, que compõem nossas saladas. Precisamos colocar o grupo das proteínas, tem as proteínas vegetais e tem as proteínas animais. Nas vegetais, nós encontramos o quê? Nós encontramos o feijão, a lentilha, que não é tão comum, encontramos também o grão de bico, que também não é comum. Deveríamos, em casa, passar a fazer nossos filhos, tá, pais? A experimentar esses alimentos diferentes, que são os grupos das proteínas vegetais, que elas dão saciedade, elas têm fatores que vão evitar câncer também do intestino. E nós temos também as proteínas animais. As proteínas animais, as mais comuns são quais? A carne bovina, o frango, o peixe e o ovo também. E produzir estas preparações da forma mais saudável possível. Como que é? Cozinhando, assando, grelhando, e se for fritar um ovo, com o mínimo de óleo possível, para poder trazer uma boa oferta de alimentação saudável. Então, esses grupos de alimentos distribuídos em nosso prato formam o quê? Uma alimentação equilibrada. Para a criança, para todos nós. As crianças vão ter dificuldade em estar comendo o quê? Os vegetais crus e os cozidos. Mas se tiver um molho, algo que possa estar estimulando eles, isso é muito importante. Não devemos esquecer também das frutas, que têm as vitaminas, minerais e também o conteúdo de fibras, que poderá ser acrescentado após o almoço como sobremesa, ou comer também pela manhã ou pela noite. Então, quero mostrar para vocês o desenho no prato. Então, vocês estão vendo aqui o macarrão no prato, na porção azul. Temos aqui também a proteína, que neste caso é uma porção de peixe, um feijão preto, e temos também um brócolis, todos cozidos da forma saudável, vai oferecer para nós o que? Uma alimentação equilibrada. E lá em cima temos o que? Uma maçã. Veja, é um prato colorido. Esse prato colorido é capaz de trazer para nós as vitaminas, minerais, trazer fibras e também as proteínas vegetais ou animais, e também trazer para nós fibras de vegetais que estão cozidos ou vegetais crus também.
Vou mostrar outra opção para vocês. Olha só que lindo. Temos aqui a carne grelhada, temos aqui a lentilha, temos aqui também a batata e temos a cenoura e uma laranja para poder também estar consumindo após o almoço. Outra opção, aqui no caso, temos o pão como fonte de carboidrato, que oferece energia para nosso corpo. Não é para o horário do almoço, mas utilizamos mais em café da manhã ou no jantar. Temos também o grão de bico, temos o ovo frito e temos o tomate. Então, o tomate é uma opção de vegetal cru, que traz também vitaminas, minerais, o licopeno, tão necessário para a saúde de todos. O grão de bico está como proteína vegetal, muito importante, e temos o ovo com proteína animal. Lá em cima nós estamos vendo o quê? Um cacho de uva, tão bom para o nosso coração, ele se sente bem feliz e agradecido. Vejamos agora a última opção que nós temos a mostrar para vocês. Temos o frango, que muitos gostam, o arroz branco, mas de preferência o arroz integral, ou que acrescente fibras ao arroz branco, como o quê? Como cenoura, como milho. E temos também folhas de alface, como verdura crua, e temos também o feijão, como fonte de proteína vegetal. E temos lá em cima a nossa banana deliciosa, todos gostamos dela. Então tá aí os grupos dos alimentos bem equilibrados. Só mesmo para lembrar que quem come equilibrado de manhã, no almoço e no jantar, e toma bastante líquido entre os intervalos do café da manhã e almoço, e entre o almoço e o jantar, muita água. Então, essa alimentação vai trazer o quê? Imunidade, resistência e também oferece crescimento para nossas crianças e adolescentes. Então, tá aí uma dica muito importante da nutrição para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelas dicas. E eu vou puxar a corda aí para mim, ó. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, porque eu sou professora de educação física. Eu peço muito para eles beberem bastante água. Então fica aí essa dica que foi reforçada aqui pela nutricionista. Não deixem de beber água. Você está em casa, não esqueça de beber água. Pega uma garrafinha de meio litro, você já vai ter uma ideia de quanto de água você vai beber, que é um dos melhores para eliminar as impurezas do nosso corpo, tá bom? E para nós... Só um minutinho, Danilo. Oi, rapidinho. Pode falar, bem rapidinho. Eu me lembro que quando eu era aluno da senhora, aí você disse que era beber água. Só que aí a gente ficou muito tempo bebendo água e chegou que o tanque acabou. Faz parte, faz parte. Ok, foi um comentário à parte, né, Danilo? Olha só, nós agora iremos ter um contato com a nossa enfermeira Amanda. A Amanda, ela não parou nessa quarentena, não pode ficar trabalhando de casa, porque enfermeiro não trabalha de casa. E a Amanda pegou ônibus, pegou o metrô e, graças ao bom Deus, até o presente momento ela não pegou esse vírus. E a gente vai ouvir algumas dicas dela, como que ela conseguiu se cuidar até o momento, como que ela sai de casa para se cuidar, como que ela chega em casa para ela não contaminar o ambiente de casa. Vamos ouvir algumas dicas com a Amanda agora, tá bom? É com você, Amanda. Abre o seu microfone, Amanda. Consegui, abriu aí? Abriu, pode falar. Estamos ouvindo. Olá, galerinha, boa tarde. Meu nome é Amanda, sou enfermeira. Então, eu estou aqui para falar um pouco para vocês como eu tenho me protegido durante esse surto que é o Covid-19. Eu tenho necessidade de sair de casa, como a Thalita já mencionou, por ser enfermeira, não parei de trabalhar. E o que eu aconselho para vocês? Um conselho, e é uma dica assim maravilhosa da área de saúde.
sempre que sair de casa, levar seu álcool, o álcool em gel na bolsa, usar sua máscara, sempre que for colocar a máscara, higienizar a mão antes. Quando estiver usando a máscara, evitar tocar no rosto, ou seja, na frente da máscara. Sempre que você precisar tocar em alguma superfície, no corrimão, do ônibus, do metrô, sempre que acontecer isso, você higienizar suas mãos. E um cuidado mais especial ainda. A gente tem que ter o cuidado de proteger os nossos olhos, nunca passar a mão nos olhos, nunca, em maneira alguma, a gente reutilizar roupas que a gente sai de casa. Então, sempre que você vai para a escola, você leva uma roupa, você vai com uma roupa e leva outra roupa. Quando chegar lá, você lava as mãos com água e sabão, higieniza com álcool, aí você troca aquela roupa. Aquela roupa você tem que deixar ela, você não vai mais usar ela, porque você não sabe onde você sentou, as pessoas que estavam ao seu lado, se tinham ou não a Covid. Então, assim, é muito importante essa questão de higienização das mãos. Outra dica, se tiver com tosse, não saia de casa, com coriza, não saia de casa. Por quê? A gente sabe que são sintomas da Covid-19. E sintomas da Covid-19, uma vez que eu tenho sintomas da Covid-19, o que eu tenho que fazer? Ficar em casa. Mas eu tenho que ficar em casa sem fazer a higienização das mãos, Amanda? Não. Ficar em casa, lavar as mãos corretamente, na técnica correta de lavar as mãos. Se não conseguir, pede ajuda do pai, a mãe, porque é muito importante. O sabão, lavar a mão com sabão ainda é mais importante do que o álcool. O álcool é para higienizar as mãos quando a gente está fora de casa. Mas uma vez que a gente está em casa, a gente tem uma torneira acessível, tem o sabãozinho ali do lado, lavar a mão e secar é importante durante esse surto que estamos vivendo. Outro conselho, se eu tiver gripado, se eu tiver espirrando, como eu vou fazer? Sempre proteger. Usar um lenço, esse lenço, eu vou usar ele outra vez? Não, esse lenço, se ele for um lenço de pano, eu vou usar o lenço e depois eu vou colocar ele no cesto para lavar. Se eu estiver na rua, eu coloco ele em um bolso separado das outras coisas. Por quê? Porque quem me garante se esse lenço está contaminado ou não? Uma vez que a gente não sabe de fato como é que está sendo a transmissão da Covid, porque tem N meios de transmissão. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Usou o lenço, descartou. Tem um lixo próximo, descarta. Se não tem, guarda. Outro cuidado que a gente tem que ter. Sempre que a gente sair de casa, um cuidado bem importante que a gente tem que ter com nossos objetos. Bolsa, garrafa de água. É importante também as meninas andar com o cabelo preso. É importante também, quando a gente sai de casa, manter a distância. Pelo menos 1 metro de distância de outra pessoa. Dentro de ônibus e de metrô, a gente não consegue. Eu, por exemplo, eu pego o metrô 6 horas da manhã, é muito lotado. Então, o que eu faço quando eu saio da minha casa? Eu levo o meu álcool, aqui está meu álcool, eu levo esse álcool todo dia dentro da minha bolsa. Eu levo lenço. Toda vez que eu entro no metrô, eu higienizo minhas mãos. Eu pego lenços, coloco um pouco de álcool, passo na minha bolsa. Eu não pego celular dentro do metrô. Por quê? Todos os objetos que a gente, no decorrer desse período que eu saio da minha casa até chegar ao meu trabalho, tudo que eu pego, eu posso estar sendo o quê? Pode ser uma via de contaminação. Então, para que isso não aconteça, higienize as mãos sempre. Outra coisa que é muito importante, quando você sai de casa, muito importante, a gente está sempre atentos. Se tem uma pessoa próxima da gente que está espirrando, se tem coriza, porque tem pessoas que não estão respeitando a regra de usar máscara. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter sempre isso em mente. O cuidado tem que ser individual e o cuidado tem que ser também um cuidado coletivo. Porque uma vez que eu me protejo contra a Covid-19, eu também estou protegendo a pessoa que está do lado. Então, assim, é muito importante isso. Quando eu volto para casa, o que eu preciso fazer, Amanda? Eu voltei para casa,
A primeira coisa, eu não vou entrar em casa com aquela sandália ou aquele tênis que eu saí de casa. Vou deixar, de preferência, tem um lugarzinho ali reservado na sua casa. Antes de você entrar em casa, deixar o seu sapato. Eu aqui em casa, o que eu faço? Quando eu chego, eu deixo minha bolsa, tênis, tudo lá fora. Aí eu entro, vou direto, já deixo uma toalha na porta do banheiro. Quando eu chego, já entro direto para tomar banho. Por quê? O ideal é a gente chegar, não sentar, não tocar em nada sem higienizar as mãos. Por isso que é importante o uso de álcool em gel, álcool a 70. Por quê? O álcool vai eliminar o vírus? Não vai eliminar o vírus. Mas uma vez que eu tenho feito a higienização correta, eu tenho menos chance de ser contaminada pelo vírus. Então, quando a gente segue todas as orientações certinhas que o Ministério da Saúde nos orienta, lavar as mãos, higienizar, está sempre protegendo os nossos olhos, não só os nossos olhos, porque a gente não sabe, de fato, como é a transmissão. A gente sabe que pode pegar pelo toque da mão, pelo beijo, pelo abraço, mas, assim, é um vírus que todo dia a gente tem uma coisa nova. Então, o que é importante a gente fazer de imediato? Chegar em casa, colocar tudo para lavar. Amanda, eu posso colocar essa roupa para lavar junto com outras roupas? A gente sabe que o sabão mata. O sabão mata. O Ministério da Saúde diz que o sabão, como se diz, ele elimina. Então, você coloca para lavar. Aqui na minha casa, eu não lavo junto com as outras roupas. Eu sempre separo um local só para as roupas que eu saio de casa. Porque a gente não sabe o que eu trouxe da rua para minha casa. Outra coisa que é bem interessante, a gente não fazer em casa, mesmo com as pessoas da nossa família, compartilhar toalhas, talheres, copos, item de higiene pessoal. Essas coisas é bom a gente não compartilhar. Tem pessoas que fazem assim. Às vezes o pai está tomando suco e dá o copo para o filho experimentar o suco que está tomando. Isso é uma coisa que a gente aconselha não fazer. Porque a gente não sabe do sistema imunológico do pai e não sabe como é que é o sistema imunológico da criança. Então, a gente tem que ter muita questão em relação a esse cuidado também. A questão também que às vezes a gente não presta muita atenção é na hora de abrir a porta, a gente, sempre que possível, usar o cotovelo. Eu usei a mão, higienizar a mão com álcool. Então, assim, gente, o álcool, ele tá sendo, assim, primordial. Nunca foi tão primordial como agora. Então, assim, vamos procurar fazer a forma correta. Outra coisa que a gente tem que fazer em casa, deixar a casa arejada. Chegou em casa, você passou o dia na rua, abre todas as janelas mesmo, gente, porque isso é muito importante. Uma dica que para mim é infalível. Infalível essa para mim. A gente evitar mesmo usar o álcool dentro de casa. Porque eu penso o seguinte, uma vez que eu tenho sabão em casa, tem uma torneira próxima, então eu dou preferência em lavar a mão com água e sabão. Não quero dizer que é para vocês descartarem o álcool em gel, não é isso. Mas vamos dar importância mais para água e sabão quando a gente estiver em casa. O álcool em gel, ele higieniza, ele não quer dizer que ele vai eliminar o vírus, não quer dizer isso. Ele higieniza as mãos, ele está nos dando uma proteção, mas essa proteção é 100% segura? Não. Então, a água e o sabão, sim, é mais seguro. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Mas antes de eu despedir de você, entre aspas, eu gostaria muito que você nos desse uma dica. Você falou várias vezes sobre a higiene das mãos. Você pode mostrar para a gente como é que podemos fazer uma boa higiene das nossas mãos ao lavar com água e sabão, por favor? Eu não sei se todos sabem a forma correta de lavar as mãos. A gente tem uma técnica correta de lavar as mãos. Primeira coisa, eu vou abrir a torneira, certo? Abrir a torneira, eu vou colocar a minha mão embaixo da torneira. Amanda, eu já fiz errado, porque eu vou abrir a torneira, mas eu vou ter que ter o quê do lado? O sabão. Aí eu coloco o sabão, digamos que você quer meu sabão. Aí eu coloco o sabão na minha mão. Eu vou fazer movimentos circulares. Primeiro no dorso da minha mão, ou na palma da minha mão, perdão. Aí depois que eu fizer esse movimento, eu venho para onde? Vou passar
no dorso da minha mão. Nesse sentido. Ó, sentido. Fiz em uma mão, eu passo para outra mão, certo? São 14 passos. Eu não vou fazer os 14 que pode ser que eu vou correr o risco de não fazer na forma correta. Então, fiz isso. Venho aqui, abro a palma da minha mão. Uma mão, a outra mão. Aí eu abri minha mão, um dedo. Aí lavei esse dedo, lavei esse outro dedo. Eu vou lavando os dedos. Sempre a gente vai ter, sempre fazendo esse movimento. Não tá dando para eu fazer certinho aqui, porque meu celular tá tremendo aqui, enfim. Beleza. Eu lavei as minhas mãos. Como é que eu vou higienizar as mãos com álcool? São 14 passos, gente. Eu não fiz nem 5. Enfim. Olha aqui. Eu peguei o álcool. Tá na minha mão. Ó. Passei aqui. Passei no dorso. Na outra mão. O mesmo passo que você seguiu para fazer com água e sabão, você vai seguir com álcool. A última coisa que a gente passa é no punho. É a última que a gente passa. Acho que deu para entender um pouquinho aí no celular. Polegar também, não esqueci. Oi? O polegar também. O polegar, isso mesmo. Por isso que é bom ter um médico presente. E o polegar também é bem importante, isso mesmo. E assim, uma vez que eu fiz a higienização das minhas mãos com água e sabão, como é que eu vou secar? A gente sempre seca a mão, fica assim, a gente seca. A gente usa só um lado do papel toalha e a gente vai virando e secando. Entendeu? Ok, muito obrigada, Amanda. Antes que eu abra para as perguntas deste momento, eu gostaria de fazer essa pergunta para o Dr. Josias ou então a Amanda. Na nossa reunião de hoje de manhã, na Escola Sabatina, duas crianças fizeram perguntas sobre o assunto de hoje à tarde. E eu gostaria de lembrar essas perguntas e quem achar mais interessante pode responder, um de vocês dois, tá bom? A primeira pergunta é: se eu já peguei o Covid-19, é possível eu pegar novamente? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: se por acaso eu for anêmica, eu faço parte do grupo de risco? Aí eu queria que vocês respondessem a essas duas perguntas de hoje de manhã e nós iremos abrir já já para as perguntas para os participantes aqui da nossa reunião agora. Podem responder, quem achar melhor aí. Eu posso responder. Só antes de responder as perguntas, o álcool ele é bem eficiente para combater o vírus mesmo. Acontece que muitas vezes acaba dando-se preferência para usar em casa, porque às vezes é um álcool que não é de boa qualidade e ele acaba grudando na mão. E aí, quando você vai lavar, quando fica muito álcool e usa o álcool de novo, fica fazendo uma camada e aí ele não fica tão eficiente quando fica essa camada. Então, por isso que tem que lavar de vez em quando a mão com água e sabão, mesmo usando o álcool para tirar essa camada. Além do que, se for um álcool de má qualidade, ele também pode ajudar a ressecar as mãos, abrir feridas e aí fica mais difícil. Das perguntas, a primeira foi se quem já pegou o Covid-19 se vai pegar novamente. A gente ainda tem, como é uma doença nova, ainda tem muitas dúvidas sobre se a pessoa que já teve vai ter o que chamam de imunidade protetora, de longo prazo, né? Que é justamente isso, se vai pegar de novo. Então, hoje, 4 de julho de 2020, a gente não tem uma resposta muito adequada para isso. Acredita-se que vai ter imunidade protetora por conta de alguns estudos feitos com alguns estudos que estão saindo, mas dizer com certeza a gente ainda não pode dizer com certeza. Né? A segunda pergunta é sobre
grupo de risco se uma pessoa que tem anemia faz parte do grupo de risco. Então, os principais grupos de risco são pessoas idosas, acima de 60, 65 anos, pessoas obesas, então muitas vezes jovens que não são de grupo de risco especificamente, por serem obesos, correm o risco de ter o coronavírus numa forma mais grave. Outros também são pessoas que têm doenças do coração e outras doenças em geral, diabetes, etc. Dentre esses, não foi colocado dentro dos estudos pessoas que têm anemia como sendo um fator de ter uma doença mais grave. Então, a anemia não está entre esses fatores de risco. Agora, dependendo do que esteja causando essa anemia, aí sim pode ser um fator para considerar como grupo de risco. Então, a princípio, não, mas o que causa a anemia pode ser que sim. Tá bom? Ok, muito obrigada pelas respostas. E nós iremos abrir agora para dúvidas, questionamentos que vocês têm, que surgiu aí agora durante esse nosso momento. Se quiser, pode abrir o seu microfone, perguntar, podem perguntar sobre a rotina deles, curiosidades aleatórias também, que estejam dentro do tema, tá bom? Temos aí o nosso médico, a nossa enfermeira e a nossa nutricionista, tá bom? Aberto para perguntas, vamos lá? Então agora todo mundo já sabe de tudo, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês sabem quando tem que ir para o hospital, procurar atendimento com médico, esse tipo de coisa? Então, eu estou com sintomas. Quando é que eu vou para o hospital? Todo mundo que está com nariz escorrendo tem que ir para o hospital? Vocês sabem dizer? Quem vai responder aí? Pode abrir o microfone. Não sei se é algo que tem dúvida. Se quiserem, a gente comenta um pouquinho. Todos calados. Mas eu vou comentar, então. Tá bom. Então, assim, querendo ou não, assim, os casos mais leves do coronavírus é como se fosse um resfriado, uma gripe. E quem tem um resfriado, uma gripe, não tem que necessariamente ir para o hospital, né, ver o que está acontecendo. Então, quem está só com sintomas mais leves, deve fazer o seu isolamento em casa, né, evitar sair, como bem disse a enfermeira Amanda, tomar os seus cuidados também dentro de casa, para não passar a doença para outras pessoas dentro de casa. Mas quando que ela tem que ir ao hospital, principalmente quando sente falta de ar, então está cansado, quando caminha de um lado para o outro, quando sobe uma escada já fica cansado, mas não aquele cansaço de que não estou fazendo atividade física, um cansaço diferente, né? Uma febre que não está melhorando ao longo dos dias, né? A febre pode demorar vários dias, mas uma febre que não está melhorando. Principalmente isso, a questão do cansaço e o mal-estar que, apesar dos dias passando, assim, 7, 10 dias, não está melhorando. Então, seria importante. A doença pode demorar aí para entrar numa curva de melhora, uns 7, 10, 14 dias. Então, se nesse período ainda continua tendo muita febre, tudo isso vale a pena ver se não tem outra coisa acontecendo também. Junto tem vários sintomas, né? Não é só os sintomas respiratórios. Pode ter diarreia, pode ter sintomas de o apetite, a questão do sabor das comidas diminuído, o cheiro das coisas diminuído. Mas
nada disso, a princípio, é indicativo para procurar um hospital. Só quando a pessoa sente um mal-estar pior, principalmente a falta de ar. Ótimo. Doutor, eu queria saber uma coisa. Você falou sobre ter cuidado com as pessoas dentro de casa, se você tiver com suspeita desse coronavírus. Como é que eu posso ter cuidado dentro de casa com as pessoas? Essa é uma questão importante, né? A Amanda já falou bastante coisa, mas especificamente alguém que tem suspeita ou confirmado e os demais não têm, tem alguns cuidados específicos. Quando possível, se essa pessoa, se dentro da casa for possível, a pessoa fica num quarto só para ela, de preferência um quarto que tenha ventilação. Então a porta do quarto fica fechada e a janela fica aberta para poder circular o ar do quarto. A pessoa evita circular pela casa, vai só se precisar ir ao banheiro, caso não tenha dentro do quarto, ou precisar fazer alguma outra coisa. Lembrar sempre de estar higienizando as mãos e evitar também que animais de estimação, cachorro, gato, fiquem entrando e saindo do quarto também. E quando for, por exemplo, pegar uma comida, quando for levar o almoço, café da manhã, alguma coisa, tanto quem está com a Covid quanto quem não tem, os dois usarem máscara, mesmo naquele contato ali. Né? Então, são algumas dicas importantes. O mais importante é estar se prevenindo, higienização das mãos, coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Né? Assim, claro que não no dia a dia vai usar uma máscara em casa, mas coisas do dia a dia, higienizar as mãos, independente de ter o coronavírus ou não, tem que higienizar as mãos antes de comer, quando vai usar o banheiro, depois de usar o banheiro, tudo isso, né? Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento, ou calem-se para sempre. Danilo, Márcia, Adriana, não, Elaine, desculpa. Alana, Lécia, vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Esse é o nosso momento de perguntar. E o pessoal está bem aberto para responder. Alguém já teve na família ou conhecido? Algum colega? Desembucha, Danilo. Vai, Danilo, desembucha. Pode abrir o microfone e responder. Ok. Ó, o Dr. Josias fez uma pergunta. Faz aí a pergunta de novo, por favor. Se alguém da família ou amigo já teve coronavírus? Não, meu pai ele teve suspeita. E como é que vocês fizeram? Ele estava com muita febre e às vezes dava uma falta de ar. Dava falta de ar? Era um daqueles que tinha que procurar o médico para ver se estava tudo bem mesmo, né? A gente fez teste e deu suspeita. Entendi. Tá bom. Mas aí o médico falou pra ele ficar em casa tomando os remédios. Uma semana, aí ficou. Melhorou, né? Quais foram os remédios que seu pai tomou? A mãe sabe. Mãe. Sua mãe sabe? Josias, seu microfone tá dando tipo microfonia. Mas o que ajudou também foi como é que se fala? Os remédios vegetais. Aqui, ó, perguntando os remédios, ela vai falar aí, ó. Falou, foi boldo, gengibre, cenoura, couve, açafrão. Ele tomava direto. Fazia suco ou chá? Fazia suco.
Tomava muito suco verde com couve, gengibre, açafrão, laranja. Muito, isso ajudou bastante. Usamos aí, então vocês usaram aí os remédios que Deus deixou pra gente, né? Naturais. Foram os melhores remédios. Foram os melhores remédios que vocês usaram. A gente percebeu que ele começou a melhorar quando começou a tomar esses remédios, né? E era a água que ele bebia, era esses remédios. Legal. A nutricionista quer falar alguma coisa sobre esses sucos que são interessantes serem tomados nesses momentos difíceis? A nossa nutricionista ainda está aqui? Acho que perdeu uma conexão, a internet não está tão legal. Ok, mas alguém tem alguma pergunta? Tia Thalita, quem já teve Covid-19 ainda pode ter? Já foi respondido aqui. Poderia repetir, doutor, por favor? Olha, a gente ainda não tem certeza, né? Os estudos ainda estão saindo, mas aparentemente sim. Nada garantido. Tá. Ok, muito obrigada. Agradeço muito a presença aqui da Amanda, do Dr. Josias, da Marleide. E obrigada também porque vocês vieram prestigiar esse nosso momento. E com certeza nós teremos outros momentos para falarmos sobre saúde. Não sei quando, mas esse momento foi bem importante. Eu espero que você tenha aprendido mais um pouquinho, tá bom? Como a gente percebeu que foram poucas as perguntas agora nesse final, provavelmente poucas dúvidas agora, não sei. E então, vamos encerrar agora a nossa reunião, tá ok? E desejaria encerrar com uma oração com vocês. Assim como nós começamos com uma oração, gostaria de encerrar com vocês com uma oração, tá bom? Vamos orar? Querido bom Pai, muito obrigada porque esteve conosco. Obrigada porque o Senhor nos deu sabedoria e compreensão. Também pedimos sabedoria para o Senhor nos orientar com a nossa alimentação, com o nosso comportamento no dia a dia e para nos prevenirmos, para não termos uma saúde abalada. Pedimos que o Senhor sempre nos dê o que comer em casa e para o alimento deixar o nosso corpo forte. Permaneça conosco, dai-nos uma boa semana na tua santa e boa companhia. Proteja cada um aqui, cada família representada também. Desde já te agradecemos porque nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Prontinho. E é isso, gente. Boa semana para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.